Então, agora nós vamos apresentar o tratamento complementar pelo magnetismo em casos de mediunidade desequilibrada. Eu vou apresentar a parte de embasamento teórico e depois o José Pereira vai apresentar os casos. Existem algumas situações delicadas que acontecem durante o passe, inclusive o passe magnético, que são a obsessão, pacientes com obsessão, pacientes com manifestações mediúnicas, que apresentam manifestações mediúnicas durante o passe, ou fenômenos de emancipação da alma durante o passe. Então, nós vamos primeiro começar o embasamento sobre obsessão, porque nós já mostramos para vocês no outro trabalho e no vídeo inicial que nós começamos o estudo do magnetismo com o objetivo de auxiliarmos mais efetivamente os obsediados, cujos nomes eram encaminhados para um dos dois grupos mediúnicos de desobsessão da casa, nos quais o Pereira e eu exercemos a função de dialogadores, 2 vezes por semana, portanto, cada um é uma vez por semana, né? Há mais de 5 anos. E quanto à importância do magnetismo nos casos de obsessão, a codificação é muito clara, né? Então, vamos passar rapidamente. No Livro dos Médiuns, Kardec explica que a subjugação corporal tira muitas vezes ao obsediado a energia necessária para dominar o mau espírito. Daí, o tornar-se precisa a intervenção de um terceiro que atue ou pelo magnetismo ou pelo império da sua vontade, né? Então, a indicação do magnetismo é importante. Às vezes, o que falta ao obsediado é força fluídica suficiente. Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador lhe pode ser de grande proveito. Na Revista Espírita de 1862, ele especifica mas ocorre algumas vezes que a subjugação chega ao ponto de paralisar a vontade do obsediado e que não se pode esperar dele nenhum concurso sério, porque normalmente as pessoas nas casas espíritas, na nossa também acontecia, chega o paciente com sintomas de obsessão, é atendido no atendimento fraterno, e aí diziam, você tem que estudar, você tem que se melhorar, fazer a reforma íntima. E nesse momento a gente vê, pelo que Kardec coloca, que nesse momento a subjugação, quando é severa, chega a paralisar a vontade do obsediado. Então, nesse momento, ele precisa de auxílio. Não adianta pedir que ele retome o seu caminho, porque ele realmente não está em condições. E Kardec reforça, então, sobretudo, que a intervenção de terceiros torna-se necessária, seja pela prece, seja pela ação magnética. A ação magnética, nesse caso, tem por efeito penetrar o fluido do obsediado de um fluido melhor e de livrar do fluido do espírito mau, né? Porque ele está envolto com esse fluido do obsessor. Operando, o magnetizador deve ter o duplo objetivo de opor uma força moral a uma força moral, que isso sempre a gente faz, e de produzir sobre o sujeito, né, o obsediado, uma espécie de reação química, para nos servir de uma comparação material, expulsando um fluido por outro fluido, né? Então, o objetivo é expulsar o fluido do obsediado, do obsessor que está em torno do obsediado. Daí, não só opera o magnetizador, então, não só opera um desligamento salutar, porque é necessário fazer esse desligamento dos fluidos, né, do obsessor que está envolvendo o obsediado, mas de uma forma salutar, que não seja violenta, que não prejudique o encarnado. Porque a gente sabe que muitas vezes a ligação é de muito tempo e está muito arraigada ali, fluido com fluido, né? Então, é necessário poder agir produzindo um desligamento salutar. E, além disso, dar força aos órgãos enfraquecidos por uma longa e frequentemente vigorosa opressão, né? Às vezes, muitos anos, meses ou anos,
de obsessão e a pessoa está enfraquecida no seu corpo físico. Compreende-se de resto que o poder da ação fluídica está em razão não só da energia da vontade do magnetizador, mas, sobretudo, da qualidade do fluido introduzido. E, segundo o que dissemos, essa qualidade depende da instrução e das qualidades morais do magnetizador, de onde se segue que o magnetizador comum, que agisse maquinalmente para magnetizar pura e simplesmente, produziria pouco ou nenhum efeito. Então, depende da instrução. Significa o quê? Para esse caso, a instrução seria a gente conhecer mais profundamente esses processos de obsessão e a mediunidade em si, né? Então, a necessidade que o magnetizador que vai atender esses casos de paciente com obsessão ter esse conhecimento para poder agir da forma mais adequada. E então, Kardec complementa, é de toda necessidade um magnetizador espírita agindo com conhecimento de causa, com a intenção de produzir não o sonambulismo ou uma cura orgânica, mas os efeitos que acabamos de descrever. Então, há necessidade de dirigir a sua vontade para fazer esse desligamento salutar do obsessor e retirar os fluidos que o obsessor deixou em torno do obsediado. Na Gênese, na parte que Kardec trata de obsessão e possessão, ele reforça que nos casos de obsessão grave, o obsediado fica como envolto e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Então, veja que se a gente não estiver com uma vontade firme e uma instrução adequada, sabendo como fazer, os fluidos que a gente doar podem ser repelidos. É o Kardec que está dizendo. Então, é desse fluido do obsessor que importa desembaraçar o obsediado. E falando em relação à possessão, primeiro Kardec explica que a possessão pode ser até por um espírito bom, né? Em alguns casos que precise fazer uma comunicação mais fidedigna, mas aí ele entra na questão da possessão por espírito mau e fala então que quando é mau o espírito possessor, as coisas se passam de outro modo. Ele não toma moderadamente o corpo do encarnado, ele arrebata o corpo, se o encarnado não tiver força suficiente para resistir. Então, o obsessor faz isso por maldade para com o obsediado, a quem tortura e martiriza de todas as formas, indo ao extremo de tentar exterminá-lo por várias formas. E, por isso, o risco de suicídio nas pessoas que sofrem obsessão, né? Muito comum ultimamente. Então, Kardec prossegue. Servindo-se dos órgãos e dos membros do infeliz paciente, o obsessor blasfema, injuria, maltrata os que o cercam. Então, inclui os familiares e o próprio magnetizador. Então, por isso que muitas pessoas, ao menos na nossa casa espírita, que não havia o grupo de desobsessão até há 5 anos atrás, né? E a gente que montou esses 2 grupos, né? O nosso grupo. E então as pessoas sempre têm um certo receio, né? São espíritas, mas em se tratando de algumas situações, eles preferem ficar à margem, né? Para não se envolver nessas complicações. Porque realmente tem que ter bastante conhecimento para não se deixar envolver e ser treinado, né? Nós passamos por um treinamento para saber como resolver as questões, porque o obsessor tenta de todas as formas afastar aqueles que vão ajudar o obsediado. Então, o obsessor entrega-se a excentricidades e a atos que apresentam todos os caracteres da loucura furiosa, né? Porque o obsediado está possuído, como você diz mesmo, né? Está com uma possessão, então ele vai fazer tudo que o obsessor quiser que ele faça. São numerosos os fatos desse gênero em diferentes graus de intensidade e não derivam de outra causa muitos casos de loucura. Realmente a gente vê que os pacientes vêm com o tratamento, o diagnóstico de distúrbio bipolar, esquizofrenia, né? Agora vamos ver a questão da manifestação mediúnica.
Então, nós também colaboramos, né, além de fazer essas outras atividades, na coordenação do estudo teórico e prático da mediunidade da nossa Casa Espírita já há alguns anos, né? O Pereira e eu, orientando no desenvolvimento e educação dos médiuns iniciantes. Então, devido a esse curso de mediunidade que atrai muitos interessados à Casa Espírita, e porque a Casa Espírita possui 12 grupos mediúnicos, então os nossos primeiros casos, que buscaram o nosso tratamento pelo magnetismo, estavam relacionados ao desequilíbrio mediúnico, seja pela fadiga fluídica ou pela obsessão. E nós havíamos aprendido que, na Casa Espírita, que na Câmara de Passe não é local para comunicação mediúnica. Mas, como algumas vezes isso acontecia, mesmo no passe normal da Câmara de Passe, né? Como devemos, então, buscar sempre o conhecimento, né? Na origem, na fonte, então surgiu-nos o primeiro questionamento, né? De onde veio essa informação de que não se deve permitir a comunicação mediúnica na Câmara de Passe e, então, se é possível ou não permitir a manifestação mediúnica durante o passe magnético. Então, vamos ver o que diz na codificação. Na Revista Espírita de janeiro de 1858, Kardec escreve: aqueles que combatem a coisa, sem dúvida, não refletiram nela. Ainda uma vez, quando uma força é da natureza, pode-se detê-la um instante, aniquilá-la jamais. Não se faz mais do que desviar-lhe o curso. Né? Então, se a gente tenta aniquilar, a gente não consegue e aí aparecem as outras consequências, muitas vezes piores, né? Ora, a força que se revela no fenômeno das manifestações, qualquer que seja a sua causa, está na natureza, como a do magnetismo. Não será aniquilada, pois como não se pode aniquilar a força elétrica, né? Qualquer força da natureza, não existe modo de aniquilar. O que é preciso fazer é observá-la, estudar-lhe todas as fases para delas deduzir as leis que a regem. Então, a gente, seguindo essas orientações, começamos a observar e entramos na nossa fase experimental. Então, nos nossos grupos de desobsessão, após comunicações de entidades mais densas, espíritos mais trevosos, ou quando o médium tinha dificuldade no desligamento com essas entidades, elas diziam, não vou sair daqui, não vou embora, vou ficar aqui com vocês. Então, a gente aplicava os passes dispersivos transversais no centro vital humeral. E com bons resultados, né? E sempre depois que terminava a reunião, a gente checava, né? Perguntava a todos se estavam bem, se alguns se sentia desarmonizado, qualquer um, inclusive os médios de sustentação, e qualquer mal-estar a gente aplicava dispersivos gerais. Então, esse resultado foi muito positivo e bem aceito pelos médiuns, que isso não havia na Casa Espírita, como eu falei, o único passe que se conhecia lá era a imposição de mãos, né, no coronário. E, então, tendo em vista que esse procedimento não era recomendado, né, então, aí nós começamos a fazer encontros de médiuns, né, promover na casa encontros de médiuns, já houve vários, porque os grupos mediúnicos eram assim fechados, eram 12, mas eram fechados, um não sabia o que estava acontecendo no outro grupo, né? Então, com esses encontros de médiuns, a gente colocava as questões para que eles discutissem em minigrupos, depois viessem no palco para um relator para comentar o que o grupo achou daquelas questões. Então, a gente colocava exatamente esses pontos polêmicos. Você está saindo bem do teu grupo mediúnico, você sente que está resolvendo as questões, sente isso, sente aquilo. Então, as pessoas começaram a conversar, a trocar experiências, e aí descobriu-se que realmente muitos saíam, às vezes, dos grupos mediúnicos com dificuldades, né?
E aí nós fomos, então, passando esse conhecimento, o passe dispersivo, explicando para o grupo. Os dirigentes também participavam, alguns, é claro, nem todos. Mas aí a gente foi passando esse conhecimento e as pessoas, nos seus grupos, obviamente, como eles começaram a testar essa questão, iam até receber o atendimento pelo nosso tratamento magnético. E então eles começaram, como nós falamos anteriormente, a rejeitar o passe concentrado, porque eles sabiam, não, pelo amor de Deus, não me dê esse passe, porque eu vou sair pior. Então, essa troca de experiências foi muito positiva e as pessoas começaram boca a boca, mesmo os que não tinham participado dos encontros, começaram a passar a querer conhecer melhor esse tipo de atendimento, né, o passe dispersivo. Então, atualmente, a maioria dos dirigentes já adotou esse passe, mesmo não fazendo, talvez, da forma tão correta, mas já alivia os seus médiuns, né? Então, observando os médiuns em desenvolvimento nos grupos de estudo da mediunidade, nós percebemos que, ao permitir a manifestação mediúnica, porque o nosso estudo da mediunidade é durante 2 anos, e no primeiro ano é feita sempre uma teórica e uma prática. Só que a prática do primeiro ano é só concentração, né? Vai se ampliando, depois aprende-se a fazer irradiação, a fazer o passe e tal, o passe normal, tradicional da casa espírita, e é proibido dar comunicação. Então, alguns que vêm estudar na casa já têm uma mediunidade bastante ostensiva e passavam muito mal nesse primeiro ano. Então, nós criamos um grupo à parte para não quebrar o protocolo do curso de mediunidade, né, que era assim, dessa forma, de 1 ano sem poder dar comunicação. E a gente, então, fez um grupo de apoio ao médium para emergências. E, então, quando o médium saía mal desse curso de mediunidade, era direcionado para esse grupo de atendimento, que éramos nós, do magnetismo, e ali a gente permitia que ele desse comunicação, né? Porque, então, nesses casos, a gente percebeu que se harmonizavam muito mais rapidamente em relação aos outros que bloqueavam o fenômeno. Então, a gente passou a permitir a manifestação mediúnica para rápido diálogo de esclarecimento da entidade e o seu encaminhamento, porque na desobsessão a gente já tem o treinamento de fazer esse tipo de encaminhamento rápido para alguns tipos de entidade, né? E a gente percebeu, então, que o paciente sempre passava a sentir alívio, então fomos ampliando esse atendimento quando chega mesmo no passe magnético, alguém que já na entrevista inicial tenha sintoma de mediunidade, a gente já coloca uma tarjazinha amarela, que a gente sabe que é mediunidade, então vai já para os médios que são capacitados, para os magnetizadores que estão capacitados a atender esse tipo de paciente, e aí depois o Pereira vai explicar como isso é feito. Aí vamos falar um pouquinho da emancipação da alma, e nós percebemos que os pacientes que já têm facilidade para a emancipação da alma, já no início do passe magnético, mesmo, como vocês viram, a indicação nossa é sempre fazer ou o TDM1 ampliado, ou o passe de harmonização, dependendo dos sintomas do paciente. Então, isso não inclui nenhum tipo de passe concentrado. Mesmo assim, a gente percebia que esses pacientes que tinham facilidade de emancipação da alma, já no início do passe, geralmente entravam em contato com o plano espiritual e algumas vezes ficavam relatando as visões que eles estavam tendo, estou vendo isso, aquilo, às vezes, estou vendo lá na minha casa uma coisa e outra situação, estou vendo o espírito fazendo isso e aquilo, né? Geralmente coisas negativas, e eles ficavam envolvidos com essa situação, e isso atrapalhava a necessária relação fluídica com o magnetizador, né? Porque certamente prejudicava a receptividade dos fluidos e do tratamento pelo magnetismo em si, né? Então, procurando, nós vimos lá em
Alphonse Bouvier, que ele diz: no sonâmbulo magnético, as 3 condições essenciais à expressão normal do fenômeno se desenvolvem: isolamento, concentração e mobilidade. E ele explica: o isolamento, nulificando todas as sensações que vêm do exterior, dá ao sonâmbulo mesmérico a faculdade preciosa de concentrar sua atenção melhor ainda do que no estado de vigília, né? Então, a necessidade de a gente isolar o paciente nesses casos para que ele possa manter essa concentração no magnetizador, né? E Bouvier continua: seus sentidos, de algum modo sintetizados numa exaltação do eu sensorial, dão-lhe uma sensibilidade singular que o estado de relação põe exclusivamente à disposição do seu magnetizador. A gente sabe que o Adilson já apresentou a questão do sonambulismo, só que nós não fazíamos nenhum passe concentrado, né? Eu repito, era só o passe dispersivo. Então, o paciente, obviamente, não entrava num estado de sonambulismo, né, mais profundo, mas ele tinha uma emancipação da alma, então, que atrapalhava esse tratamento por quebrar um pouco essa relação fluídica com o magnetizador. E então, Bouvier continua: respondendo maravilhosamente às menores incitações daquele que opõe ação. Então, claro, quando existe essa relação magnética, a gente sabe que no sonambulismo, que é uma relação muito maior, mais profunda, então o paciente fica completamente envolvido no pensamento do seu magnetizador, responde às suas sugestões mentais. E Hector D'Urville também comenta que a sugestão é a arte de fazer reagir o moral sobre o físico, de impor uma ideia e dela assegurar a execução. O verdadeiro princípio da doença e da cura está em nós e não fora. Então, os numerosos doentes afetados por doenças ditas imaginárias, que seriam as espirituais, emocionais, são mais fáceis de curar pelo meio da sugestão do que com o magnetismo. Todavia, em muitos casos em que o organismo sofre, é preciso, por procedimentos magnéticos apropriados, restabelecer o equilíbrio físico. As 2 operações devem ser feitas ao mesmo tempo, de acordo com D'Urville. E ele continua: o pensamento criou inteiramente as doenças imaginárias, o feitiço, a obsessão e tal, que ele junta como essas doenças imaginárias, seriam as espirituais e emocionais, e sem nenhuma exceção é suscetível de agravá-las, então, também, né? Por essa forma. Então, sob a forma da imaginação, se o pensamento é capaz de tais danos, ele também é capaz de curá-las todas. No domínio do pensamento, nada se perde, a ideia de cura que penetra na consciência lhe faz seguramente o seu caminho. Se a sugestão for bem apropriada ao caso de cada doente, muitos deles podem ser curados em uma só sessão. Mas para outros, principalmente para aqueles que sofrem de um ou mesmo vários órgãos ou enfraquecimento do organismo inteiro, serão necessárias várias sessões. Então, nós, de posse desses estudos, né, aproveitamos as 2 técnicas utilizadas nos grupos mediúnicos, principalmente nos nossos de desobsessão, em que a gente utiliza após as comunicações dos espíritos mais densos, né? Um seria sugestionar o médium a ir a um jardim, porque o médium ainda fica desarmonizado, né? Embora você, pelos passes dispersivos, retire os fluidos que ainda sobraram ali da entidade, ele ainda fica um pouco envolto mentalmente com a questão do obsessor, principalmente se for uma entidade intelectualmente mais evoluída, fica agindo na sua mente. Então, a gente usa desse artifício de sugestionar o médium a ir a um jardim ou um local previamente estabelecido pelo grupo como um todo, para lá se harmonizar. Então, com isso, ele corta essa ligação mental com a entidade. Outra técnica é induzir os médiuns, que a gente usa, né, em outras situações de atendimento aos obsediados, é induzir os médiuns a irem até a casa do obsediado para uma limpeza fluídica daquele ambiente. Então, a gente utilizou
trouxemos essas duas técnicas que eram usadas nos grupos de obsessão para o nosso passe magnético, nesses casos em que os pacientes apresentavam emancipação da alma. Então, comandando o processo de emancipação da alma, facilitado pela relação fluídica magnética, o magnetizador sugestiona o paciente a permanecer em corpo espiritual, no ambiente de paz, sentindo-se atendido e tratado e, portanto, receptivo também aos procedimentos do magnetizador. Porque, como ele não era educado e a gente sabe que não chega a ser um estado de sonambulismo, exatamente, ele tem uma emancipação da alma, mas não é aprofundada, ele está bem consciente, ele se lembra de tudo o que aconteceu. Então, a gente usou a sugestão nesse sentido, né? Então, agora você está sendo levado pelos benfeitores espirituais para um local assim, e vai sugestionando. Agora você vai deitar na maca, eles vão cuidar de você. E aí ele corta a ligação com esses espíritos que estão em volta, muitas vezes até propositalmente para prejudicarem o tratamento, né? E assim, sendo atendido lá, eles o paciente fica então tranquilo e mais receptivo aos procedimentos do magnetizador. Então a gente conclui da nossa pequena experiência, e que nós depois colocamos para que os mais experientes discutam, né, conosco. Primeiro, que a gente pode permitir a manifestação mediúnica com um diálogo conciso e encaminhamento da entidade, e provocar a emancipação da alma através do passe magnético e da sugestão, conduzindo o paciente, o pensamento do médium, dessa forma que a gente explicou, né? Então, seriam as duas opções que a gente concluiu. Então, agora o Pereira vai apresentar os casos atendidos, né? E vocês vão ter ideia melhor de como que foi feito.